Paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos. E vamos iniciar com nossa irmã Esther e nossa irmã Débora. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Irmãos, estamos aqui hoje, essa tarde aqui de domingo, com o testemunho da nossa irmã Zanira Ferreira. Estamos também com o seu esposo, Diácono Ariston. Diácono Ariston, fique à vontade para saudar os irmãos. Pai do Senhor com os irmãos, né? Todos os irmãos presentes, os demais irmãos que estão nos ouvindo, né? Através do Facebook, do canal da igreja. Então, sou grato a Deus, né? Por mais esse dia que Deus nos concede. E quero agradecer a Deus por aquele de cada um dos irmãos que nos encontram e os demais que estão nos ouvindo, vendo nesse momento, né? Agradecer aos pastor Francisco, que tem nos dado força aí. E assim, já agradecer ao nosso irmão James, né? Diácono Franciel, pelo trabalho que eles têm feito. A gente tem acompanhado também aí pelo Facebook, pelas redes sociais, um trabalho muito bem feito. Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus, tá bom? Amém. Irmã Zanira, fique à vontade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desde já quero agradecer a toda a igreja, ao meu pastor Francisco, que tem nos ajudado muito. Esse homem de Deus, o qual Deus tem usado grandemente para abençoar muitas vidas. E eu sou fruto das orações dele, minha casa é fruto das orações dele e da palavra que ele tem pregado à igreja. Quero agradecer desde já também ao irmão Jameson, ao irmão Francieldo, por ter nos lançado esse convite e hoje nós poder estarmos juntos aqui para falar algo da parte do Senhor. Agradecer toda a equipe que está aqui, porque não estamos sozinhos, mas temos uma equipe. Que Deus abençoe a todas estas vidas. Amém. Irmãos, hoje nessa tarde, que Deus venha falar contigo, Deus venha agradar na tua vida, que a sua vida seja transformada a cada dia, que almas possam se render aos pés do Senhor. Mas sem mais delongas, sem mais demora, eu gostaria de ler o tema desse testemunho. Se encontra em Salmo 37, versos 23, 24 e 25. Salmos 37, versos 23, 24 e 25. Sem mais demora, eu vou ler para os irmãos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Com base nesta palavra, o Senhor, pela misericórdia dele, me concedeu de eu elaborar algumas perguntas. Irmã Zanira, a senhora está preparada para a primeira pergunta? Amém. Irmãos, o testemunho da nossa irmã Zanira vai ser um pouco hoje mais longo, porque cada um tem sua história, cada um Deus trabalhou de forma diferenciada. Então hoje nós vamos prolongar mais um pouco. Desculpe a demora, foi marcado para as 4 horas da tarde, mas como teve reunião lá embaixo com a liderança, então podemos considerar agora, creio que foi permissão do Senhor. Vamos à primeira pergunta. Como era a vida da senhora sem Cristo Jesus?
Então, eu sou filha nordestina, né? Nasci no Ceará. E lá, assim, as nossas vidas foi bem difícil. Filha de pai e de mãe conhecedor, mas não serviam a Cristo, né? Fui, assim, uma criança que não tive infância, que passei por momentos difíceis, muita fome, muita necessidade mesmo, o qual teve etapas da nossa vida que a gente tinha que pedir esmola para sobreviver. E assim, sem Jesus, foi os piores momentos. Eu digo hoje que eu fui assim, algo reciclado que o Senhor encontrou e reciclou. Porque naquela época, todos os tipos de destruição havia em nossa família. Começando pela área financeira, espiritual, material, em todos os aspectos, a nossa família era destruída. E só o próprio Jesus foi capaz de mudar esse cativeiro. Somente isso, quer dizer? Amém. Vamos para a segunda pergunta, irmãos. Em que momento da sua vida a senhora percebeu que somente Jesus poderia mudar sua situação? No momento em que eu fracassei, no momento em que eu caí, no momento em que eu vi todos nos deixaram para trás. A nossa família era família de pessoas desviadas, o qual meu pai foi embora, minha mãe ficou com 8 filhos, e ali ela era uma guerreira, mas nós não conhecíamos a Jesus. E ao passar-se do tempo, a nossa família passava muita necessidade, muita, não era pouco. Tinha um momento que nós tínhamos que deitar cedo para esquecer que tinha que comer alguma coisa. E ali eu via muitas vezes minha mãe chorando em busca de algo, mas nós não conhecia aquele que podia mudar a nossa história. Ela conhecia da sua mocidade, eu havia alguém ouvir falar de Jesus, mas ela não se via a Jesus. E a nossa família, ela foi destruída. Ela foi totalmente destruída quando o papai foi embora. Nós ficamos sozinhos. E chegou uma etapa que a minha mãe começou a sentir desejo de doar os filhos. Ela começou a sentir desejo de doar os filhos para que os filhos não viessem a passar tanta fome. E eu fui uma das crianças que fui doada. Um certo senhor de Fortaleza, que era maquinista de trem na época, trabalhava lá na minha cidade, sempre passava por lá, e minha mãe me doou para aquele senhor. E eu fui para a casa daquele senhor, morei lá uma etapa da minha vida, mas fui muito maltratada, vivia praticamente aprisionada porque a esposa dele não concordava com a adoção. Depois de um certo período, eu voltei para a casa da minha mãe, sempre trabalhando nas casas dos outros para sobreviver e ajudar minha mãe. Então foi assim uma vida que eu posso dizer miseravelmente triste. E eu buscava muitas vezes solução, mas eu olhava assim, eu dizia, onde eu vou encontrar solução? Eu não vejo saída. Eu buscava solução em amigos, mas nós não tínhamos amigo. Porque geralmente quem vive na decadência, quem vive totalmente destruído, principalmente no aspecto financeiro, ele não tem amigos. Ele não pode contar com ninguém. Você bate numa porta em outra, ninguém vai te atender. Ninguém vai te atender. E a gente ali cresceu nessa decadência, tanto espiritual como material. E ali eu comecei a perceber na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, que eu precisava de uma mudança. Mas eu olhava para um lado e para o outro e eu não conseguia saber quem poderia mudar a minha história. Aonde eu encontraria recursos para que eu viesse ser feliz e abençoada? Eu não sabia, eu não conseguia encontrar. Até que um certo dia eu tive um sonho. Ninguém nunca pregou para mim, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, alguém me perguntando se eu queria ser crente. E eu falava, não tenho um projeto de ser crente, porque eu não gostava de crente. Eu achava que os crentes importunavam. Eu não acreditava que na vida dos crentes tinha alguém que mudava o cativeiro de uma pessoa. E ali, naquele sonho, ao acordar, eu falei, mãe, eu tive um sonho, alguém me perguntando se eu queria ser crente. E a minha mãe falou, você que sabe, porque minha mãe não concordava muito. Mas mesmo assim, algo dentro de mim falava mais alto. Algo dentro de mim dizia, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a história da tua família. E ali eu procurei uma igreja e ouvi o culto. Ali o pastor pregou, aquela igreja tão simples. Mas ali Deus falava ao meu coração que queria mudar a minha história. Mas mesmo assim, eu não dei a oportunidade de Deus trabalhar na minha vida.
Porque eu entendo que para Deus trabalhar, eu entendo que para essa palavra de Deus cuidar do justo, ele precisa estar em obediência. E ali eu estava totalmente em rebeldia, porque eu fui criada assim e aquele sofrimento gerou em mim rebeldia e revolta. Muitas das vezes eu dizia, que Deus é esse que existe no céu, que uma criança passa fome, que uma criança muitas vezes passa o dia pedindo esmola, que nem muitas das vezes a gente saía para pedir, outras crianças tomavam as nossas esmolas e nós não tínhamos o que comer. Às vezes eu pensava, que Deus é esse? Será que ele lembra de mim? E ali eu comecei a dar o primeiro passo e conhecer a Jesus. Mas eu ainda não abri a porta para que Jesus viesse entrar. Mas eu já conhecia a Jesus. E ao passar do tempo, eu conhecendo a Jesus, eu entendendo o que Deus podia fazer na minha vida, cada dia que passava, o meu coração ele era endurecido, porque eu só trazia o sofrimento da minha infância, a dor da minha infância. Deus, ele me livrou na minha infância de 3 estrupos. E aquilo também gerava em mim uma revolta. Eu olhava para as famílias e eu dizia, por que eu nunca tive uma família? Por que eu nunca tive um lar? Porque muitas das vezes eu tinha vontade de comer um pão com manteiga e era tão difícil para mim. Às vezes eu falava, quando eu crescer, eu quero ter condição para me comer muito pão com manteiga. E hoje o Senhor nos deu muito mais que pão com manteiga. E passando-se o tempo foi passando, a minha vida totalmente destruída. Eu tive uma vida totalmente destruída. Eu cheguei assim ao fundo do poço em que muitos olhavam, julgavam, mas não conseguiam estender as mãos e dizer, eu vou te ajudar. Mas eu sabia que aquele Deus que me livrou na minha infância, quando por alguns momentos Satanás não me destruiu numa fase de um estrupo, eu sabia que aquele Deus tinha algo a cumprir na minha vida. E foi por isso que eu resolvi procurar Jesus. Passando-se o tempo, a gente resolveu, eu e minha família, vir para cá, para São Paulo, em busca de saída, de solução. A gente pensava mais em solução material, pela necessidade do nordestino, né? Todo nordestino ele tem um sonho de conquistar algo melhor. E devido eu já ter passado toda a minha infância e a minha juventude padecendo nessa área, eu pensei, se a gente for para lá, com certeza algo novo poderá acontecer lá. E para a glória de Deus aconteceu. Quando chegamos aqui em São Paulo, o Senhor aqui ele preparou um abrigo em que a gente ficou. E depois a gente começou a perceber várias decadências espirituais, porque já vimos de lá totalmente destruído. E a gente olhava para um lado e para o outro, e foi aí onde eu conheci a igreja Coluna e Firmeza da Verdade. Um certo dia eu procurando um lugar para alugar, bati primeira casa na casa do meu pastor Francisco. Homem de Deus, o qual assim olhou para mim, e ele não olhou só para a Osanira, mas ele olhou para o espírito carente que havia dentro de mim. Ele viu a minha necessidade. E ali ele disse assim, eu vou te ajudar. A senhora quer trabalhar? Eu falei, quero. Mas eu olhava assim, eu dizia, deve ser como todos os outros, ninguém vai me ajudar. E ali começou uma nova história, em que Deus começou a mudar o nosso cativeiro. Pastor Francisco, assim, o amor que a minha família tem por ele, é porque ele nunca desistiu de nós. Muitos olhavam para nós e nos deixavam de canto. Mas ele olhou para nós e disse, eu sei que Deus tem algo na tua vida. E que Deus vai te levantar nesse lugar, tu e tua casa. E eu olhei assim e eu falei, eu creio. Mas eu disse, eu creio, que dentro de mim eu dizia, me socorre porque eu preciso de socorro. Eu gritava por socorro porque eu precisava conhecer a Jesus como ele é e como hoje eu conheço. E aqui minha família, pastor Francisco me ajudou, né? A glória de Deus ajudou a minha família, arrumou o primeiro emprego, foi ele que arrumou aqui em São Paulo o primeiro emprego para mim. E assim, eu tive assim a gratidão de Deus de trabalhar ali em uma empresa onde tinha 3 irmãs que ainda hoje congrega com a gente, que foi a Lucineide, a Das Neves e a Cláudia. Trabalhei com elas ali. E ali Deus começou uma nova etapa da minha história. Ali Deus já tratava comigo, começando uma história nova. Ali todos os dias elas faziam oração naquele lugar,
Mas eu fugia na hora da oração, eu me trancava no banheiro e eu perguntava, será que realmente o Senhor se preocupa comigo? Por que tanta miséria? Por que tanta fome? Por que tanta necessidade? Porque no meu coração há tanta revolta da minha infância e hoje muitos falam de Cristo e eu não consigo recebê-lo porque eu estava totalmente destruída. O homem e a mulher, quando está destruído o seu intelecto, o seu interior, ele não consegue observar o alvo que é Cristo. E ali assim, a minha família permanecia em decadência. A gente alugou um quarto bem pequenininho, nem banheiro tinha. Meus filhos passaram bastante necessidade nesse lugar. A gente passou 3 meses comendo pão e leite, que era o que a empresa me dava todos os dias. 3 meses, assim, até a gente se estabelecer. Um lençol que a gente colocava no chão para dormir era o mesmo que a gente se enrolava. E assim, meus filhos e meu companheiro, meu esposo, assim, a gente passou por momentos aqui em São Paulo que a gente começou a pensar assim, a mesma situação do sertão, não vai mudar, porque nós não precisávamos, não era do material. O que nós estávamos precisando era de Jesus na nossa vida para que toda essa situação viesse mudar. Mas em nós havia um bloqueio que nós não queríamos muitas vezes deixar nossa rebeldia e abrir as portas dos nossos corações para que o Espírito Santo viesse trabalhar. Mas uma coisa me chamava a atenção. Todas as vezes que o pastor Francisco nos encontrava, ele dizia, vão para a igreja, Deus tem algo na vida de vocês, Deus quer mudar essa situação. E eu olhava para aquele homem e eu via assim, realmente eu creio que o que esse homem fala é verdade e que algo vai acontecer. Foi aí. Irmãos, só justificando, nosso irmão Aristão está aqui porque ele foi quem participou praticamente de tudo que aconteceu na vida da irmã Zanira. Sofreram junto, lutaram junto, venceram junto e vão vencer junto também naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Vamos para a terceira e última pergunta, irmã Zanira. Ainda assim, aceitando Jesus como único e suficiente salvador da sua alma, as dificuldades vieram a acabar? Então, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês hão de vencer também. Foi a promessa que Jesus nos deu. Então, depois de todo esse processo aqui em São Paulo, de muita necessidade que chegamos a passar, não chegamos a viver só momentos bons, mas o Senhor nos deu vitória nesse lugar. Chegando nessa empresa onde trabalhei, o Senhor ali, ele usou aquela dona daquela empresa e aquela mulher estendeu a mão para nós e ela nos ajudou muito. E o Senhor, ele começou a bradar de uma certa forma. Lá fizeram um chá de cozinha para mim. E assim, eu ganhei móveis de dentro de casas novos. Eu ganhei alimento que a gente se alimentou durante 3 meses. Aquela mulher assim se comoveu. Deus tocou no oculto daquela mulher. E ela não era cristã. Era uma etapa de pessoas ali espíritas. Mas ela disse assim, eu sinto a necessidade de te ajudar. Eu olhando para ela, eu falei, é Deus que está operando no coração da senhora. Porque ninguém vai sentir vontade de ajudar um estranho sem ao menos conhecer. Eu poderia não estar falando a verdade aqui e a senhora não querer me ajudar. Mas ela sentiu uma necessidade de me ajudar. E eles nos ajudaram. Deus assim começou a usar de misericórdia conosco. Viemos juntamente congregar aqui na igreja Coluna e Firmeza da Verdade com o pastor Francisco e toda a igreja, né? E aqui o Senhor começou a fazer grande mover. O pastor Francisco, mês de janeiro, ele costuma fazer uma campanha com a igreja. E aí eu, falando com o meu esposo, falei, vamos fazer essa campanha. Se for verídico o que esses crentes fazem, nós vai doar a nossa vida para servir ao Senhor até o fim. E aqui começamos essa campanha e muitas foram as pessoas que Deus usou. E tudo quanto Deus falou, hoje eu vejo acontecer, hoje eu vejo se cumprir. Teve um certo dia que nós estávamos os 2 desempregados, aluguel atrasado, água, luz, prestes a cortar, meus filhos passando necessidade. E a gente veio para essa campanha. E Deus usou o pastor Francisco e ele chamou lá na frente. E eu fui lá na frente.
E aquele homem fez uma oração assim, tão calorosa diante do trono de Deus, que naquele dia eu vi Deus mudar a nossa história. Naquele dia eu recebi um impacto do Espírito Santo e eu vi Deus mudando o nosso cativeiro. A partir daquele dia, então, Deus resolveu abrir portas onde não tinha portas. Abriu-se porta para o meu esposo, que ele chegou a ganhar 6 mil reais por mês. Abriu-se uma porta para mim, que eu passei 5 anos nesta porta. Eu saí, ela não se fechou, eu saí. E o Senhor nos deu condição financeira. Hoje temos moradia própria, temos um apartamento para a glória de Deus, temos transporte, temos um negócio próprio que o Senhor Jesus nos deu. Não é para a nossa honra, é para a glória do Senhor, porque eu vejo de derrotados, de fracassados, vitoriosos. E para quem não compreende o agir de Deus, ainda que a prova financeira bata na porta, mas Deus tem o poder de reverter e dar ao homem o que o homem precisa, do bom e do melhor. E Deus, tanto Ele supriu as nossas vidas espiritual como material. Hoje, para a glória do Senhor, o Senhor falava assim: vou te levantar no ministério de louvor. Vou te levantar na minha obra para que tu possa louvar o meu nome. Eu me achava tão incapaz. Eu dizia para mim mesma assim: eu sou tão desafinada, tão incapaz. Como eu poderei, meu Deus, um dia louvar o teu nome? Como, Jesus? E hoje, para a glória do Senhor, eu trabalho no Coluna de Betel, junto com uma equipe de mulheres abençoada. Hoje trabalhamos no Ministério do Louvor. Hoje Deus me levantou como atalaia no louvor. Sinto o quanto Deus trabalha realmente nessa área na minha vida. É uma das coisas que eu adoro. Eu adoro louvar Deus em qualquer situação. Tem momentos que quando estou triste eu louvo ao Senhor, me alegro. Tem momentos que quando estou afadigada eu louvo ao Senhor e me alegro. Tem momentos que eu digo: Deus, eu louvo ao Senhor. Deus fala através do louvor comigo mesmo. E eu vi assim Deus levantando a minha família. Tenho 2 filhos maravilhosos. Eu vejo Deus levantando a minha casa, o meu esposo, os meus filhos. Vejo Deus levantando a minha vida. E eu só tenho a agradecer assim, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, o pastor e a igreja. Porque esta igreja, muitas pessoas dizem assim: ai, faz campanha disso, campanha daquilo. Irmãos, venha buscar Jesus. Porque Jesus está aqui. Assim como Ele mudou a minha história, Ele quer mudar a história de muitas vidas. Assim como o Senhor supriu a minha necessidade, eu vejo que Ele também quer suprir a necessidade de muitas vidas. E quando Deus, Ele tem um projeto na vida de alguém, Ele começa a trabalhar como Ele trabalhou na minha. Quando Deus me deu aqueles 3 livramentos, Ele sabia que hoje eu faria a sua obra. Ele sabia que hoje eu levaria a palavra dele a vidas que passaram por esta situação e ajudaria elas a se restabelecer. Ajudaria elas a sair de depressão. Porque eu conheço pessoas que passaram por caso semelhante ao meu, que estiveram em depressão e através do que eu conversei, do meu testemunho, elas foram libertas pela palavra de Deus. Então eu vejo assim Deus operando nas nossas vidas de uma forma extraordinariamente grande. Porque olhando, às vezes eu paro assim. Quem não tem ou quem tem possa não dar valor. Mas às vezes eu entro assim no meu apartamento e olho para ele assim, eu digo: Deus, em cada parede dessa, em cada móvel, em cada objeto, eu vejo a tua mão. Porque antes eu dormia no chão. Antes eu comia do que me davam. E hoje eu tenho. Deus, quando eu entro naquela lanchonete que eu olho assim, sempre que eu entro lá, eu digo: Deus, eu vejo aqui a tua mão. Porque hoje eu já não sou mais uma perrapada que antes não tinha um pão para botar na boca. Mas hoje Deus me fez campeão. Campeão dos céus e me deu o que sobreviver na terra e ajudar também a obra dele a se aproximar de mim. Hoje eu me sinto assim uma pessoa realizada. Eu me sinto realizada no aspecto espiritual, no aspecto conjugal e no aspecto financeiro. Porque o Senhor fez isso por mim. Porque quantas as vezes eu ia dormir, eu dizia: até quando a fome vai bater na minha porta? Porque quem nunca passou não sabe. Mas uma das piores coisas que tem é a fome. Ela não dói só na carne, ela dói na alma. E outra coisa, geralmente quem vive na miséria, quem passa necessidade, ela é desprezada pela sociedade.
A sociedade não te reconhece quando você é um mendigo na rua. A sociedade passa por você e diz, é apenas mais um. Aí, quando você se restabelece, que Deus muda a tua história, a sociedade olha e diz, é você mesmo? Agora toda empanada, agora tenho que comer. Nossa, isso aqui é seu. Várias pessoas já passou no nosso comércio e perguntou, é de vocês mesmo? E eu olho assim e digo, Jesus nos deu. As pessoas chegam no nosso lar, é de vocês o alugado? Jesus nos deu. E isso não faz muito tempo. Tem 11 anos que o Senhor começou a nos abençoar. Depois que nós começamos a entender o que é ser servos, obedecer, abandonar o espírito de rebeldia, pois esse espírito de rebeldia tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitos servos que dizem ser de Deus, mas tem dado lugar ao espírito de rebeldia e não tem como Deus trabalhar. Quando nós deixamos o Espírito Santo entrar em nós, mudar a nossa história, todos os fracassos caíram por terra. Nós chegamos aqui totalmente fracassados em todos os aspectos. Quem nos conheceu sabe dos nossos fracassos. E quem nos conhece hoje sabe o quanto Deus tem mudado a nossa história. Não era apenas um fracasso, era variações de fracasso. Se você me perguntar, já passou por tal fracasso? Já. Já passou? Já. Porque Deus permitiu que diante da minha rebeldia eu viesse passar por todos esses fracassos desde a minha infância até nós termos um encontro. E quando eu tive aquele encontro com Jesus, Jesus disse, eu vou mudar teu cativeiro. Tu ainda vai ter para abençoar muitos. E hoje eu vejo, eu posso, porque o Senhor me deu. Não porque eu cheguei a lugar, porque eu sou boa, não. Nada sou, mas o Senhor foi fiel na palavra que o Senhor acabou de ler. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Depois que o Senhor nos justificou, então a miséria foi embora. O Senhor nos deu. Hoje temos praticamente tudo que queremos, porque o Senhor nos deu. E hoje, assim, sou grata a Deus demais por a igreja em que congregamos, uma palavra sólida. Deus tem usado o pastor para pregar para a sua obra. Temos, assim, irmãos e irmãs, jovens, crianças, adolescentes abençoados, o qual Deus tem usado muito, muito. Eu sou grata por toda a igreja. Eu tenho, assim, um amor que está dentro da minha alma, que quando eu quero, assim, muitas vezes lembrar do meu passado, eu digo assim, Deus, eu sou grata pela tua igreja, que nos acolheu, nos amou, nos ajudou. Se hoje nós somos o que somos, Deus mudou o nosso cativeiro. Mas a igreja tem uma parcela. A igreja tem uma parcela. O nosso pastor, que é homem de Deus, né? É homem de Deus mesmo, o qual nós conhecemos a vida dele, o qual nós compartilhamos muitas das vezes, Deus usando a vida desse homem para ajudar as pessoas. Assim, o pastor, ele tem algo assim nele que muitas das vezes meu esposo saía, encontrava com ele e dizia assim, eu estava desanimado, mas o pastor falava assim uma palavra de ânimo para mim, que nós temos que prosseguir. E ali, muitas das vezes, nós pensávamos em voltar atrás, mas quando nós olhávamos assim, o quanto Deus usava a igreja dele para nos aconselhar, vamos pegar firme, porque até os céus nós queremos chegar junto para a glória de Deus. E foi assim que Deus mudou o nosso cativeiro, a nossa história. Se alguém que está nos escutando está passando por necessidade espiritual, material, sua vida está em fracasso total, conhecereis a verdade vos libertará. Deus mudará a tua história como mudou a minha história. Creia tão somente, acredita no milagre, porque como Deus fez com a minha família, fará com a tua também. Não há nada impossível e nem pecado que Jesus não possa perdoar. Não há fome que Jesus não possa saciar, porque ele disse, eu sou o pão da vida. E ele sacia não só o material, mas principalmente o espiritual, para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmãos, então, fique à vontade, as últimas considerações do Senhor para com os irmãos e para quem está nos assistindo. Mas, James, ela já falou a verdade toda que aconteceu com a vida da gente, né? Mas a palavra de Deus nos diz, né, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas para que Deus levante, é necessário que Deus use alguém para levantar aquelas pessoas. Quantas vidas estão caídas sem força de se levantar? E nós, como cristãos, como servos de Deus, temos o dever e a obrigação de chegar até essas vidas para que eles possam ser erguidos.
como nosso pastor usado por Deus, que eu não tenho o pastor como um pastor, eu tenho como um pai. O pastor para mim é como se fosse meu pai, porque ele me ajuda, me dá conselho, me corrige quando tem que corrigir. Sempre, não, isso não é de agora, não está ajudando agora porque a gente está abençoado, não. Ele nos ajuda desde o início que nós chegamos aqui, 2007, eu me lembro como fosse hoje, 25 de dezembro de 2007, quando eu pisei pela primeira vez nesse ministério. E ele nos acolheu, estavam destruídos, ela já falou, estavam destruídos, com a vida arrasada, caído no chão mesmo, na lama. E Deus, pela sua misericórdia, usou o nosso pastor para nos resgatar. E não só o nosso pastor, mas eu devo um favor muito grande aos irmãos do grupo de varões que lutaram por mim, até hoje lutam por mim, que a gente conversa, brinca. Eles sempre, quando eu não vinha para a igreja, eles me ligavam: irmãos, tem que ir para a igreja, irmãos, tem que ir para o culto, irmãos, tem que ir para o ensaio. Eles me cobravam e eu devo muito a eles. Primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor e aos irmãos do grupo de varões que me ajudam até hoje. Então eu sou grato a Deus, meus irmãos, por tudo que ele tem feito para a minha vida, pela vida da minha família. Deus tem salvado, Deus tem usado as pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas. Então eu sou grato a Deus por tudo, grato a Deus pela vida do Senhor que está aqui filmando, que está levando essa mensagem para que pessoas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam impactadas com o nosso testemunho, o testemunho dela, né? E também nosso diácono Franciano pelo trabalho brilhante. A importância que tem a internet e o meio de comunicação, que você pode ser usado, não pode abranger o mundo todo. Então, quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento? Quantas pessoas que não têm, às vezes, condições de ir para a igreja, estão trabalhando, não podem sair, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Os cultos que você transmite, eu mesmo, às vezes, quando estou trabalhando na correria, ali eu assisto ali, escuto ali, o culto ali, eu vivo. Então, que Deus possa continuar usando a vida de vocês para continuar esse trabalho. Não desanime, não vai vir lutas, vai vir barreiras, mas não desanime. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, pela vida do nosso pastor e também do nosso ministério Confia, né? Senhor Deus Confia, os irmãos da Bahia, Pernambuco, Goiás, que estamos ouvindo, Carapicuíba, Boa Independência, os irmãos de Suzano, eu tenho certeza que estão acompanhando também a gente. Que Deus abençoe vocês aí, que a obra de Deus possa crescer, que Deus possa usar vocês grandemente aí no Nordeste e em todo o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Amém. Irmãos Anira, vai se considerar. Desde já eu quero agradecer. Quero agradecer à equipe que fez essa decoração para que nós venhamos a fazer essa entrevista. Quero agradecer a irmã Inete, que está aqui intercedendo, a Esté, a Débora, a Viviane, ao meu esposo. Agradecer ao senhor, irmão James, e ao nosso diácono Francielto. Agradecer a toda a igreja, toda. Agradecer o pastor Francisco, toda a equipe, toda a igreja. Quando eu falo toda a igreja, abrange a todo o ministério, que eu amo muito. E que assim o Senhor nos abençoe mais e mais. E eu sou grata a Deus por você que está nos ouvindo. Que você venha dar um passo para Cristo, porque Ele quer mudar a tua história. Se tem algo na tua vida que está impedindo, que você acha impossível, creia tão somente que nada é impossível para Deus operar na tua vida e mudar a tua história. Em o nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus venha dar vitória, venha te levantar. Para encerrar, nossa irmã Zanira vai louvar com a nossa irmã Débora. Débora, chega aqui, fique aqui perto de sua mãe. Nossa irmã Débora canta bastante junto com a mãe dela aqui na igreja e nós sentimos bastante a presença de Deus. Se aproxime perto de sua mãe e louve junto com ela. Amém? Pode ficar de pé. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça em meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato